Olá, tudo bom, Padre Ricardo? Olá, Padre José Eduardo, que alegria poder entrevistá-lo hoje. A alegria é toda minha, meu irmão. Que bacana, a gente sempre se encontrou, né, em retiros, em cursos, reuniões, mas a gente nunca fez uma live, mas Deus quis que essa live acontecesse hoje. Isso mesmo, sempre tem a primeira vez e é uma alegria falar com você e com todas as pessoas que nos assistem aqui, né? Nós fizemos uma boa propaganda, tem muita gente sedenta para ouvir esse tema sobre a batalha espiritual, desde a perspectiva daquilo que você tem a acrescentar, que você é um padre muito bem preparado, né? Intelectualmente falando, uma espiritualidade sólida. Bom, nós vamos começar fazendo uma oração, vamos rezar uma Ave Maria, e depois eu vou pedir ao padre José Eduardo que ele faça uma breve apresentação, o seu currículo, vamos dizer assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, refúgio dos pecadores, Rogai por São nós, Miguel Arcanjo, rogai por nós. Padre José Eduardo, se apresente. Muita gente conhece o senhor, mas nunca é demais a gente conhecer um É, pouquinho mais não, do eu, seu currículo. eu sempre gosto de me apresentar porque parece uma presunção a gente achar que todo mundo tem obrigação de nos conhecer, né? Então, eu sou Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, em São Paulo, pároco da Igreja São Domingos, aqui em São Paulo, aliás, aqui em Osasco. Sou doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. Lecionei, leciono essa matéria, mas ultimamente não estou muito afim de dar aula em faculdade, estou meio cansadão. E depois, o que mais? Sou conferencista sobre temas como aborto, gênero, cultura da morte em geral, enfim, pregador também, prego quando me convidam, e assim por diante. Lembra que o Padre José Eduardo, ele já esteve aqui em Santos várias vezes, mas uma delas foi a convite meu para dar uma palestra sobre ideologia de gênero. Quando estava se começando a falar sobre ideologia de gênero, ele veio aqui por meio da paróquia onde eu trabalhava, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. A palestra foi no Colégio Liceu Santista e encheu o auditório, eram 300 pessoas ou mais ali presentes, e foi uma excelente live, que, se eu não me engano, ela está no YouTube, está salva lá no YouTube. Bom, padre, vamos entrar diretamente no assunto. O primeiro aspecto, né, nós temos aqui a nossa live dividida em 4 pontos, e eu acrescentei, não tinha avisado você, pensei nisso agora à noite, eu acrescentei um bônus, que é um breve comentário sobre a reportagem da revista Veja. Tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Nós estamos falando de batalha espiritual. Por que entender a nossa vida, a vida cristã, como uma batalha? Porque tem alguma fundamentação bíblica? É um exagero da nossa parte? Ou será que a vida cristã não é um laissez-faire, assim, um passar férias? Jesus não diz que o mandamento que nós devemos cumprir é o mandamento do amor? Deus não é Deus de misericórdia? Por que será que é uma coisa muito pesada? Ou é isso mesmo, a vida é uma batalha? Então, a resposta é bastante simples. De acordo com a Escritura, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos espalhados nos ares, como diz São Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Então, existe uma batalha. O próprio São Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Se nós olhamos para a vida de Jesus no Novo Testamento, ele continuamente lidava com os espíritos malignos.
Ele expulsava os demônios. Ora são chamados de demônios, ora são chamados de espíritos impuros, ora espíritos malignos, mas ele lutava e ele começou, por assim dizer, o seu ministério público sendo tentado por Satanás. Nós vemos o Senhor dando instruções aos seus apóstolos para que eles entrem numa batalha, quando São Pedro diz no final da Santa Ceia, né? Quando Jesus fala aos apóstolos, quem não tiver espada, compre uma. Quem não tiver, uma arma, né, uma espada aí, venda sua capa e compre uma. E aí São Pedro diz, tem duas espadas aqui. Jesus disse, basta. Mas aquilo tem um sentido espiritual. Ou seja, nós temos que entrar, nós estamos entrando numa batalha, uma batalha espiritual. São João diz, na sua primeira epístola, que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E a batalha entre a luz e as trevas aparece, por exemplo, desde o Evangelho de São João. Ele diz claramente, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a receberam. E esse contraste entre luz e trevas, ele remonta até o início da história da humanidade, quando Deus mesmo disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Deus foi quem impôs essa inimizade. Quem colocou essa posição de guerra, de confronto, e de um confronto que não tem bandeira branca, não tem rendição, foi Deus. Quando nós vamos para o último livro da Bíblia, falávamos do primeiro, Gênesis. Quando nós vamos para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, Deus, ali aparece o dragão contra a mulher, e ali diz que o dragão é a primitiva serpente, chamada de diabo e Satanás. E diz, ai dos habitantes da terra, porque ele vem com fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, negligenciar o fato de que nós estamos numa batalha espiritual arrisca uma tática do inimigo. Havia um jornalista francês, no século XIX, que ele falava de uma tática para fazer o inimigo desistir de lutar. Ele dizia o seguinte, essa tática ele a chamava de a voz que adormece e a mão que apaga. Né? Aquela voz que adormece a pessoa e a mão que apaga a vela. Né? Para a pessoa dormir. Não vai acontecer nada. Isso como, digamos, como uma tática inimiga para desmobilizar e para fazer com que nós não entremos em confronto. E aí o inferno vai crescendo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O que nós vemos acontecer no Ocidente é isso, uma grande apostasia. Por quê? Porque a gente se conformou em falar coisas positivas, em não denunciar, em não falar desse contraste, né, entre a luz e as trevas e assim por diante. A igreja largou de mão essa mensagem, essa explicitação de que nós estamos numa batalha? Não. A igreja em si não largou de mão. O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, fala disso. Os papas falaram disso com bastante constância. Mas nós podemos dizer que alguns setores da igreja, talvez muito otimistas e muito animados com a possibilidade de diálogo com o mundo, com a filosofia, com o pensamento contemporâneo, com as diferentes culturas, preferiu ignorar essa realidade e se ocupar com realidades um pouco mais materiais e concretas. Mas
não adianta. O diabo existe. E você pode ignorá-lo quanto você quiser. O problema é, será que ele te ignora? É. Eu ouvi agora, não sei de quem, que se a gente ignorar que a gente está numa batalha, a gente já começa perdendo, né? Exatamente. E mais do que isso, nós temos que pensar que não existe neutralidade no reino espiritual. É luz e trevas. Se você não está do lado da luz, não existe uma espécie de lusco-fusco. Não, é luz ou trevas. Você será utilizado como instrumento do maligno. Quando Jesus diz, na última petição do Pai Nosso, livrai-nos do mal, esse mal não é um mal com L, é o mal com U, é o maligno, poneros, é o malvado que Jesus está se referindo aí. A palavra grega é poneros, que é o homem mau, ou a criatura, a pessoa má, é o perverso, né? Então, nós temos que, não podemos ignorar isso. O próprio Jesus nos mandou pedir ao Pai que nos livre do maligno. Como é que nós vamos agora tratar as coisas como se tudo fosse uma questão de interação humana? Querido padre, o senhor me fez lembrar de um momento que eu estive, com a graça de Deus, com o padre Gabriel Amorti, quando eu morei em Roma. Certamente você esteve com ele, se esteve, Também. pode compartilhar, por favor. E ele falava justamente isso, da oração do Pai Nosso, que é uma oração também de exorcismo, que nós pedimos livrai-nos de todo mal, e que é justamente isso que você falou, quando pedimos para que o Senhor nos livre de todo mal, quer dizer, nos livre do maligno, quer dizer, maligno com M maiúsculo, né? Então, aqui, mais É. uma vez, a igreja nos faz tomar a consciência de que nós estamos numa batalha. O senhor esteve com o padre Gabriel Amorti? Estive várias vezes com ele enquanto estive em Roma, ele me convidou a participar de algum exorcismo. Era um homem muito bom, né? Muito amoroso, muito atencioso. Então, tive essa oportunidade. A gente recebe os privilégios de Deus que a gente não sabe nem explicar por que e como, né? Mas tive sim, graças a Deus. Então, para que fique claro para essas 307 pessoas, 311 pessoas que estão nos assistindo, 313 pessoas que estão nos assistindo, 314 pessoas que estão nos assistindo agora, 317, na verdade, 19, graças a Deus está aumentando, 22, é que essa batalha, Padre José Eduardo, não é só a batalha da igreja, né? Ah, somos uma batalha contra o mal, tem a batalha de Jesus Cristo, a batalha da igreja, mas é uma batalha em que eu estou metido, né? Cada um de nós estamos metidos nessa batalha também, né? A nossa vida é uma batalha espiritual, seria isso? Sim, a vida cristã é um combate. É, ou seja, não existe férias para o cristão. Se nós não colocarmos os meios sobrenaturais, a oração, a penitência, é, é, uma vida sacramental intensa, nós vamos ser vítimas do demônio. É simples assim. Olha só. Então, vocês prestem atenção nisso, prestemos atenção nisso que o Padre José Eduardo está nos dizendo, que se nós não lutarmos, e nós vamos ver as armas dessa luta daqui a pouco, o Padre já adiantou um pouco, mas vamos ver ainda, nós vamos sucumbir nessa batalha. Bom, a batalha está aí colocada. O senhor já disse que o grande inimigo é o maligno, mas há outros inimigos, há artimanhas desse maligno. Quais são as estratégias e os disfarces do maligno? Olha, em primeiro lugar, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, que são três os inimigos do homem. O Catecismo tradicional de São Pio X falava isso categoricamente, que são o demônio, o mundo e a carne. São os três inimigos do homem. Cada um desses inimigos nós precisamos combater com armas específicas. Como é que eu combato o demônio? São Tiago diz:
resistir ao diabo. Nós temos que resistir. Como é que nós vencemos a carne? São Paulo diz aos Coríntios: fugir da imoralidade. Então, a carne, você veja que coisa impressionante. Deus manda a gente resistir ao diabo, mas ele manda a gente fugir da carne. Porque aquele que se acha muito forte diante da carne vai acabar caindo no pecado. Vai acabar se chafurdando na lama. Contra a carne só vencem os covardes. Ou seja, aqueles que se colocam nas mãos de Deus, que buscam oração, que se confessam, que pedem bons conselhos, que não se expõem a perigo, que se guardam, que se protegem, etc. E contra o mundo? Contra o mundo, São João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E São Tiago diz: aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, nós não podemos, nós combatemos o mundo na medida em que nós não o amamos, nós não o veneramos, nós não somos subservientes ao mundo, às modas, etc. Isso Chesterton gostava de chamar de o espírito do tempo. O espírito do tempo digamos, essa tendência que uma época traz consigo. Né? Por exemplo, no começo do século XX teve a chamada Belle Époque, que era um período assim que todo mundo estava com aquele otimismo besta, bobalhão, pensando nas coisas bem terrenas, ninguém quer falar de luta, nada. Então, naquele período, precisava ter uma atenção especial contra isso. Hoje, nós precisamos lutar contra outros inimigos, que são piores do que esses. Por exemplo, hoje mesmo uma pessoa me falava que na sua escola, ela é professora, os alunos estão se declarando satanistas. Alunos de colégio público. E pessoas enfiando feitiçaria na cabeça dos jovens, e os jovens entrando nisso. Entrando na idolatria de falsos deuses, invocados aí como entidades. Então vocês vejam, nós estamos rodeados por todo um espírito que cada vez mais é explícito. Né? Onde se viu? Na Vida Paulista aconteceu esses dias a Marcha para Exu, um altar com uma imagem do demônio colocado lá e as pessoas vibrando aí, né? Então vocês vejam, as coisas estão mais claras do que nunca. As manifestações de anticristianismo, de ódio, intolerância à religião cristã, de hostilização e de exaltação de religiões pagãs. Eu escrevi há uns dias atrás um artiguinho, está aqui no Insta, está no meu Facebook, chamado A Paganização do Cristianismo, em que eu falo um pouco sobre esses assuntos. Nós estamos assistindo uma progressiva paganização do cristianismo, e essa paganização do cristianismo trabalha com a exaltação dos cultos pagãos, da feitiçaria, etc. Então, nós estamos aí, nós estamos metidos nesse contexto. E como é que nós vamos nos comportar? Como neutros? Não está acontecendo nada. Não pode ser. Só faço um adendo aqui, entrou na nossa live o padre Éder Hoffmann, lá de Vitória, Espírito Santo, que esteve conosco em julho, você lembra-se dele? Padre jovem, fez um ano de sacerdócio. Fez um ano agora no domingo, sim, né? Um abraço para o padre Éder. A Tatiane está lembrando aqui, o candomblé no SUS.
senhor está falando da paganização, né? O culto aos deuses, aos ídolos pagãos, né? E ela está lembrando que recentemente teve aí a acolhida por parte do SUS, né, do governo, às práticas de candomblé. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa paganização do cristianismo, para que a gente esteja atento, né, para não entrar nessa onda, né, nesse perigo? Olha, Padre Ricardo, o que acontece é o seguinte: há muitos indícios, muitos sinais de que nós vemos uma espécie de adaptação do cristianismo, ou de uma espécie de eu queria utilizar uma palavra que não me está vindo agora à cabeça. Customização, essa palavra, do cristianismo para a sociedade contemporânea, que não quer saber de moral. Então, o que acontece? As religiões pagãs, elas são exatamente assim, sobretudo as religiões mais antigas, mais primitivas. Elas não têm conexão entre fé e moral. Então, os deuses, eles são deuses do bem e do mal ao mesmo tempo. Se precisa matar, mata. Se precisa prostituir, prostitui. Se precisa roubar, o marido do outro rouba. Se precisa fazer, enfim, atrapalhar a vida de alguém, atrapalha. Ou traz coisas boas para você. Enfim, há uma espécie de transposição da ambivalência moral humana para o mundo dos deuses. E, portanto, a religião não tem nada a ver com moral. A religião é só um momento sacramental, um momento de encontro celebrativo, litúrgico, e cada um faz a sua vida o que bem entender, desde que professe basicamente as mesmas crenças. Esse tipo de desconexão da fé com a moral, que, por exemplo, caracteriza o esoterismo, porque, veja, quando você vai pedir uma consulta astrológica, ou quando você vai pedir um feitiço, alguma coisa assim, você não precisa ser bom. Ninguém te exige um comportamento moral adequado. Ali você simplesmente vai pagar uma obrigação, é um contrato, você paga, você apresenta aquilo, e supostamente a entidade vai fazer aquilo que você está pedindo para ela. É uma espécie de pacto, de acordo que você está fazendo ali. Quando quando acontece a conexão entre religião e moral, é justamente no período do monoteísmo. Então, começa a haver essa conexão entre religião e moral, e, sobretudo, isso no cristianismo se consolida com a síntese fenomenal que houve entre a revelação cristã e a filosofia greco-romana. Porque ali foi como se as duas coisas se juntassem e formassem essa síntese esplendorosa, em que a razão consegue decifrar as leis, a lei natural, e mostrar a coerência que existe entre determinadas condutas e a natureza humana, e assim por diante. Isso está cada vez mais sendo atacado. Hoje em dia, apresenta-se uma versão customizada do cristianismo, em que literalmente você faz o que quer em nome do amor, em nome da inclusão, em nome da misericórdia. Mas isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo quer levar as pessoas à união com Deus, e essa união só pode acontecer através da sujeição das nossas paixões à ordem da razão iluminada pela fé. Então, sem isso, você não tem cristianismo. E aí, essas versões pós-modernas que estão querendo nos enfiar a goela abaixo são falsificações grosseiras, grotescas e inaceitáveis. Né? Seriam também uma espécie de disfarces do maligno. Ah, sem dúvida.
Porque é claro que o diabo quer isso, mas ninguém vai ter vida espiritual mais, as pessoas vão se enganar, elas vão recebendo sacramentos, vão participando da liturgia, vão achando que está tudo bom, etc. Tal, vira tudo um humanismo, uma horizontalidade é, assim, tosca, que no final não vai levar ninguém à união com Deus, à contemplação. Ninguém vai chegar à santidade por esse caminho. O senhor tem alertado nas últimas semanas, também o padre Gabriel Vilaverde, alguns perfis católicos, sobre ataques à Santíssima Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento, né? Teve o caso lá da Bahia, por exemplo, especificamente em Salvador, que aquele homem recebeu a Eucaristia das mãos de um bispo auxiliar, ele pega a hóstia, levanta, vira-se para a Assembleia e diz: isto não é o corpo de Cristo, né? Ontem, hoje, tem circulado aí nas redes sociais um vídeo, me parece que não é aqui no Brasil, mas durante uma missa, uma moça que supostamente, e tudo indica que seja isso, está possessa pelo demônio, ela vai atacar o padre, não padre, mas as espécies eucarísticas, bem no momento da consagração. E assim, vários outros casos, né? O padre Gabriel Vilaverde tem chamado a atenção sobre pessoas que têm incitado pelas redes sociais a outras pegarem a hóstia consagrada, né, o Santíssimo, levarem para casa para fazer coisas indevidas, né, coisas desordenadas, enfim. Bom, só pelo fato de já levar para casa, que não seja para levar para um doente, já foge da sua finalidade. O senhor diria que esses ataques ao Santíssimo Sacramento são obras, são estratégias do demônio, primeiro? E se há outras formas de ataques ao Santíssimo Sacramento que não tão explícitas como essas que têm acontecido ultimamente? Mas é claro, né? Veja, quando começa a acontecer atos, por exemplo, esses vandalismos contra a Eucaristia, acontecerem assim durante a Quaresma de São Miguel, em vários lugares, por pessoas assim que uma não tem nada a ver com a outra. Hoje me mandaram um outro vídeo de uma paróquia em que a pessoa tomou, recebeu a comunhão na mão, não comungou, foi para o seu lugar e não quis devolver a comunhão, etc. Então, essas coisas estão acontecendo. Não pode ser coincidência isso, entende? As coisas elas são coincidências do ponto de vista humano, mas sobrenaturalmente a gente tem que enxergar aí um desígnio maligno. Por quê? Porque, obviamente, o Nosso Senhor do Santíssimo Sacramento está mais vulnerável do que qualquer pessoa, né? Ele é o mais vulnerável dos vulneráveis. Ele está ali é, 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 passivo e pode ser maltratado. A própria comunhão sacrílega é um ataque a Nosso Senhor da Eucaristia. Quando alguém ousa comungar Nosso Senhor em pecado, quer dizer, em pecado mortal, quero dizer, né? A pessoa, ela é como houve um escritor eclesiástico que comentava que depois que Judas recebeu a comunhão na Santa Ceia, é que ele ficou possuído. Tão terrível é a comunhão na mão. Porque a comunhão na mão. É tão terrível a comunhão sacrílega. Porque a comunhão sacrílega realmente ela tem algo de uma espécie de glorificação do maligno pela, é, é, pela digamos, humilhação e pelo desrespeito ao Nosso Senhor do Santo Sacramento. É um ato de Agora, soberba? é um ato de soberba, mas não só, é um ato de irreverência suprema, um ato de impenitência e é um sacrilégio. Quer dizer, você está se ofendendo a santidade do Santíssimo Sacramento. Comer o sacrilégio é um pecado muito grave. Olha,
um alerta gravíssimo, né? Comungar sacrilegamente falando é um ato muito grave, né? Um ato muito grave. Padre, eu me lembrei de uma outra coisa ligada ao demônio que talvez nos faça voltar um pouquinho ao primeiro ponto, talvez, vamos ver, que é o seguinte: o Papa Francisco ele tem falado várias vezes sobre o demônio. Fala, o diabo existe. Por que eu estou lembrando essa fala do Papa Francisco? Porque houve ou ainda há na igreja, por parte de teólogos, professores de teologia, de padres, né, colegas padres, que dizem que o demônio não existe, que o demônio é uma figura de linguagem na Bíblia, que o demônio, na verdade, assim como vão falar do inferno também, mas a gente não vai entrar no assunto do inferno, senão a live fica muito diluída, né, muito extensa. Enfim, que o demônio é uma figura de linguagem. O demônio é uma figura de linguagem. Isso é uma estratégia do demônio para que esses padres falem isso, em que eles se baseiam, ou é como o catecismo nos ensina mesmo, o demônio é alguém, né? É uma pessoa. Olha, é dogma da Igreja Católica que Deus criou os anjos bons por sua natureza, mas que alguns deles se rebelaram contra Deus. Isso é doutrina das Sagradas Escrituras e é doutrina comum da Igreja, dogma. Quem nega isso é herege. Não tem o que dizer. Isso é uma doutrina da Igreja imemorial, de todos os tempos. Né? Agora, como é que as pessoas chegaram a esse tipo de conclusão errônea? Muitos até teólogos, assim por diante. Isso tudo começou com a crítica bíblica. Né? O que aconteceu? Quando os racionalistas se apoderaram da leitura científica da Bíblia e passaram a ler a Sagrada Escritura apenas como um texto humano, um texto histórico datado, e passaram a encarar o texto bíblico apenas como referente aos conflitos sociais existentes naquele período em que o texto foi escrito, então, obviamente, eles acabaram tirando o caráter fundamental daqueles textos. Aqueles textos não foram escritos, digamos assim, sem fé. Eles foram escritos não apenas com fé, mas a igreja diz, sob a inspiração do Espírito Santo. Inclusive, a Constituição do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, fala da autoria divina das Sagradas Escrituras. Não é tão somente uma inspiração. É algo até mais forte do que isso. Agora, é claro, quando você pega a história dos textos, você vai ver o texto como um texto humano. Bom, a revelação aconteceu por um caminho extremamente acidentado, em culturas primitivíssimas, uma loucura de gente que não sabia dizer o que estava dizendo. É verdade. Mas eu preciso ler as Sagradas Escrituras a partir da perspectiva da fé e enxergar, por assim dizer, o algo a mais. Ou seja, aquele elemento que as une. Ou seja, nós lemos as Escrituras a partir da nossa fé em Jesus Cristo. Ele é a chave de leitura da Sagrada Escritura. E ali nós temos, a partir da nossa fé em Jesus Cristo, nós temos a compreensão de tudo aquilo que a Bíblia diz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, vejam, essa foi uma das armadilhas do Sola Scriptura de Lutero. Por quê? Quando Lutero diz que a fé da igreja está baseada só nas Escrituras, mais nada. E depois chega a turma da crítica histórica e essa mesma turma desmonta a Bíblia toda, letra por letra,
Então você fica com. Parece que tudo é um mito, né? Então todo mundo que afirma que o diabo é uma figura de linguagem, que o diabo está baseado nisso aqui. Está baseado na leitura crítica da Sagrada Escritura, e a leitura crítica da Sagrada Escritura já parte da ideia de que a inspiração não se deu e que aquilo é um texto humano, um texto até político. Ora, a nossa fé na, na, na divina revelação e, portanto, na existência do demônio, ela não está baseada só na revelação, é na observação real. A gente percebe que o mal é coerente, há uma coerência no mal. O mal tem uma estrutura de ação. O mal não age desarticuladamente. Porque, vejam, se o mal agisse desarticuladamente, Jesus mesmo disse, se até Satanás expulsasse Satanás, o seu reino não ficaria de pé. Então há uma coerência no mal. De onde vem essa coerência? Então, observando a realidade, a gente percebe que há um ser inteligente, maligno, que atua para boicotar os planos, a vida, está subordinado a Deus, porque, por fim, como o mal só se conhece à luz do bem, o bem tem prevalência sobre o mal. Uma prevalência lógica, mas que é uma prevalência metafísica também. Então, quer dizer, essas coisas nós conseguimos perceber pela razão iluminada pela fé. Então, uma pessoa que diz que o diabo não existe, por exemplo, está precisando passar um tempo ali com algum exorcista, conviver com pessoas Uhum. reais que Uhum. descrevam coisas que aconteceram, ele vai perceber que ele está enganado. Passemos à terceira e penúltima parte da nossa live. O senhor já tinha adiantado um pouquinho, oração, sacramentos, mas vamos retomar. Bom, já que estamos numa batalha, essa batalha não é só da igreja, como algo que não me pertence, não me pertence. Nós estamos nessa batalha espiritual como batizados. Quais são as armas, as estratégias e as trincheiras para a nossa luta? Ó, as nossas armas estão bem descritas em Efésios capítulo 6. Né? Primeiro, o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é uma espécie de tanga, né? Que cobre as vergonhas. É um jeito paradoxal que São Tomás utiliza para falar, São Paulo utiliza para falar, de que nós protegemos as nossas vergonhas quando nós as expomos pela verdade. Isso é bonito, né? A sinceridade. Eu não posso ser cínico, fingido, hipócrita. Eu tenho que ser quem eu sou. Eu tenho que ter transparência em relação aos meus defeitos. Em segundo lugar, capacete da salvação. Os meus pensamentos, na verdade, São Paulo fala, em primeiro, fala do cinturão da verdade, da couraça da justiça. A couraça é esse elemento que vem sobre o peito, né? De um lutador. A couraça, ele diz, a couraça da justiça, a justiça de Cristo. Ou seja, como é que a justiça de Cristo chega até mim? Chega até mim pelos sacramentos. É pelos sacramentos que eu me ajusto a Cristo. É quando eu me confesso, quando eu comungo, quando eu participo da Santa Missa, que eu me ajusto à justiça de Cristo. Essa couraça da justiça. Eu tenho que estar revestido com a couraça da justiça. Eu tenho que estar revestido com o capacete da salvação. O capacete da salvação significa que as minhas ideias têm que estar impregnadas, elas têm que ser salvas, elas têm que estar impregnadas pela verdade da fé. O meu modo de pensar reproduz, espelha o quê? Os valores de Deus, do reino de Deus, aquilo que nós aprendemos de Cristo, dos apóstolos, dos santos padres, dos santos de todos os tempos, ou espelha, por exemplo, o que diz esses artistas depravados? O que isso minha mente espelha? O capacete da salvação é essa proteção do nosso pensamento pela fé.
a sandália, ele diz, nós temos que estar calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. O que é calçado com a prontidão do Evangelho da Paz? A gente tem que estar. O Salmo 118 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, nós temos que meditar o Evangelho de tal modo que ele se incorpore na nossa vida. A meditação das Sagradas Escrituras precisa incidir sobre o nosso modo de andar. Cristo não pode ser para nós só a estrada, ele tem que ser o caminho também. A estrada mas o caminho você só faz caminhando. Como é que eu caminho por Cristo? Meditando o Novo Testamento, absorvendo a vida de Jesus, absorvendo o Evangelho até que ele se converta na minha forma de andar. A espada da verdade, a espada do Espírito, ele diz, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a arma combativa que nós temos. É a arma agressiva. Ou seja, eu tenho que estar de tal modo blindado com a palavra de Deus que eu possa reagir às tentações do demônio como Jesus, que reagiu dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não adorarás, não adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a ele servirá. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser uma espada afiada. Essa espada que nos fala a carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, que é como uma espada que penetra, que divide a alma do espírito. Isso, para nós, significa nós sermos vivos com a palavra. Veja, as pessoas elas não têm conhecimento na Sagrada Escritura. O que acontece? Elas não entendem as artimanhas do diabo. Então, por exemplo, chega uma pessoa dizendo, fulano de tal me revelou que você tem que largar o seu noivo, porque Deus tem coisa melhor para você. Peraí, os caminhos de Deus são retos. A palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são retos. Deus não fica com esse negócio de ficar mudando, de ficar brincando com a tua existência. Para com isso. Olha, a palavra de Deus virou uma espada para você. Você está realmente agredindo os ataques do inferno com a palavra. E o escudo da fé. O escudo da fé é a nossa arma, digamos, defensiva, né? A fé não está apenas no nosso pensamento, mas ela, por assim dizer, está no nosso braço. Nós nos escondemos por trás da fé. Ele diz assim, com o qual apagais os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados é porque antigamente não existia revólver. Eles atiravam flechas com fogo, para botar fogo nos lugares. Como é que se apagava o fogo? Se apagava o fogo com o escudo. Então ele está dizendo, peguem a fé e com a fé você apaga os dardos do diabo. Então quando você sentir aquela vontade repentina de pecar, você diz, eu não vou fazer isso porque eu creio na palavra de Deus que me diz que isso está errado. E eu me alinho com Deus e rejeito essa tentação porque eu quero ser fiel ao Senhor. Isso é o escudo da fé. Chega um pensamento de desânimo. Você está derrotado, você está destruído. Fizeram uma coisa contra você. Então você pega o escudo da fé. Arma nenhuma prevalecerá, nenhuma língua que se levanta em juízo contra mim resistirá. Você pega a espada da fé e você se defende. É com isso que você vence a depressão, o desânimo, os estados de espírito ruins e assim por diante. Então, essas armas espirituais, que no fundo, acabam se resumindo na oração e nos sacramentos, junto com a penitência, com o jejum, etc., essas armas espirituais, para nós, são imprescindíveis, caso nós não queiramos cair debaixo dos ataques do diabo. O diabo ele pode suscitar ânimos que atrapalhem a nossa vida, por exemplo, tristeza? Pode, mas ele faz isso de uma maneira indireta, né? A não ser que a pessoa esteja possessa ou obsessa.
Então, por exemplo, induzindo uma coisa, usando uma pessoa para. Sabe, você tá, de repente está num dia muito bom, aí chega uma pessoa e te derruba. Aí você fica pensando que é a pessoa, fica com raiva da pessoa. Não é a pessoa, é quem está por trás dela. Né? São os instrumentos de feridas. Né? Quando Deus amaldiçoou a serpente, ele diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual que é a missão de Satanás? Ferir. E como é que ele nos fere? Ele nos fere usando instrumentos. Por que o demônio que estava possuindo o Gadareno, a legião de demônios, pediu a Jesus que os mandasse para os porcos? Porque se ele não tiver uma antena humana, se ele não tiver um instrumento humano, ele não pode agir. Ele só age com a cooperação de seres humanos ou através de instrumentos da natureza, sob a permissão de Deus. Então, não tem jeito. Nós temos que tirar os olhos dos homens e entender que há uma guerra espiritual acontecendo. E nós, repetindo aqui, nós fazemos parte dessa guerra espiritual, não é? Então, entramos aqui no quarto ponto da live. Quando termina essa batalha? Na morte. Né? Para nós, quando a gente morrer e for para o céu. No mundo, acabará naquilo que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Que é quando Deus vai bater na mesa e vai dar o seu basta. Acabou. Pá. Aí, esse dia acabou a guerra. Porque aí ele vai vir e vai fazer o que tem que ser feito. E hoje, a primeira leitura falava disso. Né? Nós temos que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, repentinamente sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida. Esse é o dia do Senhor, vai chegar. Para nós que cremos, essa é a nossa esperança. É o dia que venha, né? A igreja está com o Espírito Santo clamando, Maranatá, vem Senhor Jesus. Porque só Jesus para dar jeito nessa jossa. Essa Humanamente não batalha, tem jeito. essa batalha pode terminar empatada ou sempre vai ter um vencedor? Não, não. A vitória já está declarada. Nosso Senhor já disse: não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a vitória já está dada. Cristo já venceu. Aliás, na carta aos Colossenses, São Paulo diz que ele rasgou o rescrito de dívida que havia contra nós, pregando na cruz, e assim expôs os principados e as potestades ao ridículo, fazendo com eles uma espécie de marcha triunfal para fazê-los serem expostos à vergonha. É isso que está escrito ali. Então, a vitória já está dada. O diabo sabe que ele perdeu. Ele sabe que ele não vai ganhar. Por que ele continua? Porque ele pode te ganhar. E se ele me ganhar? Se ele ganhar a qualquer um de nós que está participando dessa live, o que pode acontecer com a gente? Pode ser condenado, que é a pior desgraça que pode acontecer, ir para o inferno. Agora tem uma coisa, Padre Ricardo, que é uma coisa, um dado muito interessante, que é o seguinte: do ponto de vista individual, o diabo pode te derrubar, ele pode te condenar. E quanto for maior o número dos condenados, é o que ele deseja. Agora, não só isso. Do ponto de vista, digamos assim, cósmico, o que o diabo quer? Veja, ele sabe que ele não pode derrubar o Cristo da cruz, o Cristo do trono. Ele sabe que Cristo já está glorificado à direita de Deus Pai. Que a vitória já está dada e que o tempo dele é limitado. Mas o que ele pode fazer? Ele pode destruir o ser humano.
Então, qual que é o mundo ideal para o demônio? O que o diabo quer? Ele quer. Esses dias eu vi um teólogo da libertação dizendo que o ser humano é um vírus que está causando mal à mãe natureza e que esse vírus chamado ser humano tem que ser eliminado para que a Terra volte a respirar tranquila. Eu diz comigo, falou pela boca do diabo, ou o diabo falou pela boca dele. Isso é a própria vontade do demônio. Por quê? Ele sabe que ele não pode derrubar Cristo da cruz, mas ele pode diminuir o número dos eleitos. Ele pode impedir que o ser humano nasça, ele pode destruir o ser humano. E se ele destruir o ser humano, será o modo dele tentar frustrar os planos de Deus. Nós sabemos que ele não vai conseguir isso, mas o máximo que ele conseguir dentro do seu plano de destruição e de morte, ele vai tentar conseguir. Portanto, tudo isso de cultura da morte, de destruição das pessoas, de matar pessoas no ventre, matar quando estão velhinhas, etc. Isso tudo é exatamente parte do mesmo desígnio de destruição e de morte. Como dizia Jesus, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Então, nós estamos vendo que essa batalha é séria. Nós não estamos aqui para passar férias. Nós estamos aqui para lutar e ganharmos esta vitória de que Cristo já nos garantiu, já nos deu a vitória contra o demônio. Caso contrário, o demônio irá nos derrotar e nos tirar da salvação. Eu penso que, Padre José Eduardo, nesse caminho que a gente está tomando, à luz dessa reflexão excelente que o senhor faz, né, e não poderia ser diferente, já esperava por isso, né, poderíamos já entrar no bônus que prometi para o pessoal, que é sobre essa reportagem da revista Veja sobre as famílias católicas numerosas. O senhor fez uma reflexão, fez uma live, não sei se foi ontem ou no domingo mesmo. O senhor poderia partilhar conosco o que o senhor falou? Sim, eu fiz uma live ontem em que eu li o artigo linha por linha, mostrei que aquilo tudo é um absurdo, quer dizer, a pessoa ali está agindo com toda a má fé para mostrar, para mostrar, assim, querer apresentar as famílias numerosas católicas como famílias exóticas, como famílias conservadoras, do ponto de vista de serem todas parte de um movimento político articulado, ao mesmo tempo querendo meio que reduzi-las a uma ala da igreja, então aqui já dividindo a igreja por dentro. É tudo uma grande bobajada escrita justamente para desmotivar as pessoas a terem filhos e, sobretudo, para fazer coro a um bullying que as famílias numerosas sofrem. Porque os casais que fazem a escolha de terem muitos filhos, porque podem, em primeiro lugar, então fazem uma escolha responsável, sofrem com o bullying da sua própria família, às vezes dos próprios pais, às vezes dos amigos, porque dizem, nossa, quanta criança, quanto filho, sempre chega tanta gente, é todo mundo junto, e tudo mais, e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então a reportagem se presta a ser um artigo de extrema intolerância, primeiro de falsificação. Né? Há um parágrafo lá em que ela tem coragem de dizer que os grupos pró-vida divulgam notícias não verdadeiras. Mas existe notícia mais não verdadeira do que aquele artigo em si? Aquilo ali é uma aberração do ponto de vista da veracidade. Mas, além de ser um monumento de falsificação, o artigo também é uma, é, uma, uma demonstração de intolerância religiosa, porque ridiculariza a fé católica e a moral católica como se fosse um negócio anticientífico, e não é, e prospecta, inclusive, o fim disso, assim por diante, de uma maneira discreta lá no final. E
uma vez que hostiliza as famílias numerosas, é também um ataque de ódio. Isso aqui é discurso de ódio. Você está promovendo uma espécie de hostilização pública de uma parcela da sociedade. Quer dizer, a pessoa só por ter uma família numerosa, ela tem que ser vista com desconfiança, ela tem que ser vista com preconceito, e assim por diante, como aquele artigo tentava promover. Muito bem. Padre José Eduardo, o senhor tem agora a palavra assim, livre, quer dizer, sem uma pergunta minha, para colocar o que o senhor gostaria de colocar, alguma coisa que eu não perguntei, enfim, fazer uma conclusão da sua reflexão a respeito da batalha espiritual. Olha, nada mais a acrescentar. Queria apenas te agradecer pelo convite. Somos amigos já há tantos anos, né? Desde muito tempo atrás, quando eu fui pregar um retiro lá para os seminaristas de Santos, muitos dos quais te ordenaram, etc. Então, eu quero te agradecer muito pelo convite, pela atenção, pela amizade, pela possibilidade de conversar com as pessoas juntamente com você. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é que existem dois padres conversando, porque é um bate-bola que nem sempre os leigos têm oportunidade de poder escutar, de poder ver. Então, eu acho bacana e a oportunidade de conversar com você foi muito gratificante para mim. Você tem algum curso que esteja aberto ou em vista de ser aberto assim, para as pessoas que estiverem interessadas em participarem? Eu tenho um curso sobre batalha espiritual, foi o último que eu lancei, e tenho outros cursos. Tem um curso sobre leitura bíblica, tem um curso sobre casamento, sobre esse código do matrimônio, tem uma série de conferências que eu dei sobre aliança, aliança de sangue, também está lá, e tem um curso imenso, muito especializado, sobre teologia moral no Novo Testamento, que são quase 70 aulas de alta teologia bíblica sobre a teologia moral. Então, quem quiser pode adquirir. Mas, sobretudo, olha, me sigam aí no Instagram, me sigam também, assinem o meu, inscrevam-se no meu canal do YouTube, que assim vocês ajudam o nosso apostolado a crescer. PE José Eduardo. PE, tudo Isso. junto, né? PE de padre, PE José Eduardo. Aí você vai ter acesso ao perfil do Padre José Eduardo, postagens, lives, enfim, propagandas dos cursos dele. Padre José Eduardo, muitíssimo obrigado. Você é um padre, graças a Deus, bem envolvido no apostolado paroquial, intelectual, enfim, também de retiros. Então, esse tempo aí de 1 hora foi um tempo precioso que você nos dedicou para nos ajudar a entender a batalha espiritual. E eu espero que todas aquelas pessoas que nos assistiram entrem para valer nessa batalha espiritual. Tomem consciência disso. O Padre José Eduardo nos disse quais são as artimanhas do inimigo, quais são as armas com as quais nós devemos lutar. Muito obrigado, Sônia Galera, o Nicolas, o Rodrigo, todos os paroquianos aqui, amigos, os amigos e paroquianos do Padre José Eduardo. Muito obrigado mesmo, gente. Jorge, aqui também da paróquia. A live vai ficar salva. Padre José Eduardo, espero que nos encontremos em breve, quem sabe no retiro em outubro ou outra oportunidade. Um abração. Deus abençoe você. Poderia nos dar uma bênção? Claro, claro. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.